Olá, boa noite. Aqui mais uma vez vamos meditar na palavra de Deus. Tivemos um período de oração hoje à tarde, a nossa campanha de oração. E agora eu quero falar sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó. Vamos ler Mateus capítulo 22, versículo 32. Mateus capítulo 22, versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Graças a Deus, nós vamos aqui comentar a palavra do Senhor. Quem está me dando a paz do Senhor aí? Deixa eu ver. Ao Vanderlei, tudo jóia? Vamos aqui meditar na palavra de Deus, que é muito bom. Eu fiz um apanhado geral aqui e vamos comentar sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu pediria que você compartilhasse com outras pessoas. Gente, antes eu fazia lives pelo TikTok, pelo Face, muita gente participava. Porém agora eles não participam mais. E aqui está em primeiro lugar. Quando nós estudamos, pessoal, sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, conforme mencionado também em Êxodo capítulo 3, versículo 15, vamos ler também Êxodo capítulo 3, versículo 15. Disse Deus mais ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Glórias a Deus pela palavra do Senhor. E aqui nós podemos meditar com vocês. Esse estudo, ele traz um grande destaque sobre a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a fidelidade de Deus, sobre o agir de Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento através de Jesus Cristo. No Velho Testamento, Jeová e também Jesus, como anjo do Senhor, eu sou o que sou. E a identidade de Deus, ela é poderosa, ela é forte. Nós vemos muitos atributos em Deus. São atributos, existem atributos que pertencem unicamente a Deus, E Deus continua sendo o mesmo em nossas vidas. Ele continua sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E nós vemos em várias passagens das Escrituras o Senhor sendo mencionado com essas características. Gênesis capítulo 50, versículo 24.
Êxodo capítulo 3, versículo 15, Atos capítulo 7, versículo 32. E esse nome ele dá muita ênfase à aliança que Deus fez com Israel. E no chamado de Moisés, quando ele estava sendo convocado pelo Senhor para libertar o povo de Israel, e Moisés, mesmo instruído, mesmo uma pessoa muito sábia em toda a ciência do Egito, mas ele temeu e ele disse: eu vou falar o quê? E Jeová disse: fala, eu sou o que sou, eu sou. E nós vemos esse nome de Deus enfatizando a aliança que ele fez com o seu povo, que era o povo escolhido do Senhor, o povo da aliança de Deus. Israel, na realidade, foi o povo escolhido pelo Senhor. E nós vemos essa aliança, Deus repetiu a aliança abraâmica para 3 gerações diferentes. Abraão, Isaque e Jacó receberam a promessa da terra, receberam a promessa da aliança. Muitas bênçãos receberam, né? E também os descendentes. E o Senhor chamou pela primeira vez a Abraão em Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, fazendo com ele um pacto, uma aliança. E Deus é Deus de aliança, Deus é Deus de pactos. E nós vemos em Gênesis, no capítulo 12, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, o chamado e a missão de Abraão. Então o Senhor veio a Abraão e lhes ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. E eis que farei de ti um grande povo, uma grande nação. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Aqui nós vemos, queridos, o chamado de Abraão, quando Deus chamou Abraão, quando este ainda vivia na cidade de Ur, na Mesopotâmia, e seus pais eram pagãos. Abraão deveria deixar o mundo estável das nações pós-Babel para recomeçar uma nova vida com a sua família, com a nova família. Embora sua esposa Sarai fosse estéril. E a vida de Abraão é marcada por 4 fases. Em cada uma ocorre uma revelação divina. Nós vemos aí a convocação e a mudança para a terra de Canaã, a promessa de um herdeiro e a conclusão de uma aliança, a celebração da aliança, a mudança de nome, o início de sinal da circuncisão e a grande provação e o aprimoramento de sua fé. Nós vemos então o chamado de Abraão, Deus chamando Abraão para uma missão nobre, para uma missão maravilhosa, e muito especial, fazendo um pacto, fazendo aliança. Desculpem. E a aliança abraâmica, aí nós vemos para 3 gerações: Abraão, Isaque e Jacó. E receberam essa promessa da terra e os descendentes também, não é? Quando nós vemos aí Deus reafirmando essa aliança com eles, com o filho de Abraão, Isaque, em Gênesis no capítulo 21, e a mesma aliança com o filho de Abraão, Isaque, nós vemos aí Deus mais tarde com esse filho Isaque, né? Com o filho de Isaque, Jacó, em Gênesis capítulo 28, do versículos 14 ao 15. E o Senhor
o seu Deus é um Deus de pactos, é um Deus de aliança e que cumpre com a sua promessa. É um Deus fiel. Por isso que quando nós falamos sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, vai nos lembrar os pactos, as alianças, as promessas que o Senhor fez e que nenhuma promessa sua falhou. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus não é o homem para mentir, nem tampouco o filho do homem para se arrepender. E quando Deus se revelou para Moisés, em preparação para tirar o povo do Egito, ele chamou a si mesmo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés também ele também instruiu a Moisés a identificar o Senhor por esse nome, para que isso fosse passado para os israelitas, para que os israelitas pudessem compreender essa relação, esse relacionamento, essa comunhão maravilhosa com Deus e essa fidelidade. E aí nós vemos que Deus havia prometido que os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó herdariam uma determinada área, uma determinada região geográfica. E a fidelidade de Deus para com Israel estava justamente ligada à posse da terra prometida, a tão esperada terra prometida por Israel. E o nome de Deus, o nome que Deus usa para si mesmo, remete justamente esse pacto, remete essa aliança. E Jesus ele faz essa alusão da sarça ardente de Deus a Moisés e usou o nome de Deus para ensinar uma grande lição para os saduceus que não acreditavam na ressurreição. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram que o Deus disse a vocês: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? E que eu sou Deus, não sou Deus de mortos, e sim sou Deus de vivos? E nós vemos aí Jesus apontando o tempo presente, eu sou, e demonstrando que ele era Deus. Deus não disse, eu era o Deus de seus pais. Ele disse, eu sou. Portanto, Deus não é e nem será, Deus é. Deus é presente, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz, Deus é fidelidade, Deus é alegria, Deus é solução, Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Na hora da angústia, Ele é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus meu em quem eu confio. Isto é, Ele não foi, Ele não será, Ele é. Toma essa dica aí, meu querido, que Deus é presente. Deus não é passado, Deus não é futuro. Não há passado nem futuro em Deus. Há sempre esse momento presente. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E nós vemos isso também quando o homem coxo que andava, Pedro também estabeleceu um contraste ousado. Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos. Glorificou o seu servo Jesus. Então vejam que Deus, mesmo Jesus sendo Deus, mas naquela hora como humanizado, Deus glorificou a Jesus na sua humanidade. Deus glorificou a Jesus e eles o mataram. Pedro enfatiza outros contrastes. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. Então vejam que Pedro aí também nesse sermão, ele está lembrando aos ouvintes o pacto, a promessa, a aliança. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. E a Bíblia justamente registra a história dos israelitas
como exemplo para nós, para que nós possamos nos lembrar do Deus dos nossos antepassados, ou do Deus que nos fez promessas, e que nós devemos confiar nas suas promessas, que são fiéis e verdadeiras. Se Deus, Ele falou que ia te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele falou que ia abrir a porta, Ele vai abrir a porta. É somente esperar o momento de Deus, a hora de Deus, porque Deus tem o seu tempo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas, conforme nos diz Salomão através de Eclesiastes. Tempo de colher, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de semear, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de morrer. Há tempo para todas as coisas. E nós estamos no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o meu tempo. O meu tempo é agora, eu quero agora. Mas o Senhor, Ele tem algo muito melhor para nós. Esperemos nas suas promessas, que são fiéis e verdadeiras. Eu amo ensinar a palavra de Deus, eu amo pregar a palavra de Deus. E o povo de Deus, nós vemos que no Antigo Testamento, Deus referindo-se a si mesmo, né? Como eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E nós precisamos entender quem foi Abraão, entender quem foi Isaac, entender quem foi Jacó. E isso é o suficiente para que nós possamos penetrar na grandeza de Deus, penetrar na misericórdia de Deus. Para tornar-nos parte do povo de Deus, nós precisamos desses elementos: Abraão, Isaac e Jacó, somados aos de Isaac e os de Jacó. Dizer que Abraão é o nosso antepassado não é simplesmente o suficiente, pois Ismael e os seus descendentes também o podem dizer. Além disso, não é o suficiente dizer que Abraão e Isaac são nossa procedência, uma vez que ambos são pais de Esaú e sua descendência. O povo de Deus deve ter realmente a convicção, eu devo ter a certeza de que o Deus que eu estou pregando aqui nesta noite, o Deus que eu estou ensinando aqui nesta noite, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus que fez a promessa a Abraão, fez a promessa a Sara e cumpriu com a sua promessa. É o Deus que amou a Jacó, é o Deus que prometeu a Jacó a bênção, e a bênção aconteceu. Esses dias eu preguei sobre Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Então o Deus de Abraão, queridos, chamava-se Abraão, inicialmente chamava-se Abrão, mas ele teve o seu nome transformado, ele teve o seu nome mudado. Em Gênesis, no capítulo 17, versículo 5. Esses dois nomes são formados pela raiz Avra, que em sua origem significa pai. E aqui nós aprendemos o quê? A partir da vida de Abraão, foi realmente de conhecer Deus como Pai. Nós oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele é o Pai verdadeiro. O Pai verdadeiro, Ele ama, Ele cuida, Ele protege, Ele disciplina. Ele não deixa o filho fazer aquilo que ele quer, mas ele chama a uma disciplina, chama a um acerto. Pai é proteção, o Pai protege. Isso significa, queridos, que pela experiência do Deus de Abraão, que nós precisamos aprender que tudo vem de Deus. Ele é a origem de todas as coisas, ele é o Deus Criador, o Criador do universo, o Criador que lá no livro de Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o sustentador do universo, ele é o controlador de todas as coisas. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Esse é o Deus que eu estou te apresentando nesta noite. Um Deus que desde o Velho Testamento, ele revela-se, ele tem o prazer de revelar-se ao seu povo, a revelação de Deus para com a humanidade, e a maior revelação nós vemos em Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor.
Dessa forma, Deus ele quer que nós venhamos a conhecê-lo cada dia, a cada momento. Venhamos a ter comunhão, venhamos a ter intimidade com Ele. É o Deus que vai em busca daquele que está perdido. Nós vemos Adão e Eva quando desobedeceram. O Senhor foi em busca dele. O Senhor foi ali no jardim do Éden para fazer um resgate. Os expulsou do jardim. Talvez alguém diga que maldade. Não. Eles poderiam comer ali da árvore do conhecimento do bem e do mal e viverem em pecado eternamente. E esse não era o plano de Deus. O plano de Deus, desde antes da fundação do mundo, era justamente a salvação da humanidade. A igreja que foi inaugurada no dia de Pentecostes, através do derramamento do Espírito Santo, já estava no plano de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus fez uma exigência de que ele deveria deixar a sua terra, deveria deixar tudo. Abraão, e como resultado, por meio dele, as outras famílias da terra seriam abençoadas. Eu vou abençoar quem abençoar você. Eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar você. Entretanto, ao chamar a Moisés, nós vemos aí, a chamar a Noé, nós vemos a exigência do Senhor. E ao construir a arca, Noé levou toda a sua casa, ou seja, não abriu mão de nenhum da família. Nós precisamos resgatar a nossa família. Nós precisamos de levar a palavra de Deus para a nossa família. Mas somente sua casa foi salva do dilúvio. E todos os demais morreram, todos os demais seres viventes morreram. E diante disso tudo, queridos, nós vemos aí que o plano de Deus, vemos que os planos de Deus, para cada pessoa é um plano especial, é um plano diferente. O trabalhar de Deus na vida de cada pessoa também é diferente. Deus não trabalha da mesma forma na vida do João do que na vida de Joaquim. Porque cada um tem um caráter, tem uma personalidade, tem uma forma de ser. E Deus vai tratar com cada um de nós para que nós sejamos uma bênção. O Deus de Isaac, o que é que nós aprendemos com Isaac? Foi que nada temos além do que herdamos do Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 23. Isaac é mostrado como filho da promessa. E assim, tudo na vida de Isaac foi realmente um desfrutar daquilo que Deus havia prometido. A promessa de Deus ela não pode ser invalidada. Se Deus tem um plano na minha vida, na tua vida, ninguém detém este plano. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Eu posso, na realidade, sair do plano, eu posso sair do nível, mas Deus ele não sai. Mas mesmo assim a palavra nos diz que o justo caindo ele não ficará prostrado. Aleluia, o justo ele levanta-se. Nós vemos o filho pródigo. Ele saiu da casa do seu pai, gastou toda a sua herança, mas em um momento da sua vida ele caiu em si. Vai chegar um momento em que você vai reconhecer aquele lugar que você congregava. Lembra-te do teu primeiro amor, aquele lugar que você realmente desfrutava de tantas bênçãos de Deus. Deus está com saudades daqueles momentos em que você adorava, daqueles momentos em que você abriu o teu inário e louvava ao Senhor, daquelas madrugadas, ai, me arrepio todo aqui, ó, daquelas madrugadas de orações que você clamava ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E nós precisamos perceber que Deus, nosso Pai, Ele está nos convocando a voltar. Ele está nos convidando a viver uma vida plena, uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento com a sua presença. E aos olhos do nosso Deus, somos aquelas pessoas que apenas recebem a salvação, a vitória, a justificação, a santificação, o perdão, a liberdade, tudo isso nós temos recebido das mãos do nosso Deus. Sejamos
agradecidos. Isaac recebeu justamente de Deus, exatamente de Deus, o que ele havia dado a Abraão anteriormente. Sua esposa Rebeca foi recebida. Gênesis 24, 1 a 4. E até mesmo os poços que ele cavou haviam sido cavados anteriormente por Abraão. Aleluia! Louvado seja Deus. Todas as promessas de Deus feitas a Abraão foram recebidas em Isaque. Ei, o teu filho, a tua filha, será abençoada, será abençoado, porque você é uma bênção. Portanto, seja uma bênção na tua família nesta noite. Aleluia! E Jacó no caso de Jacó, era uma pessoa extremamente esperta, enganador, usurpador. Mas nós vemos a história de Jacó sendo transformada quando ele tem um encontro com Deus em Peniel, quando ele atravessa o val de Jaboque. Em sua história vemos que esse homem astuto sofreu várias disciplinas com permissão de Deus, as provações, as experiências que ele enfrentou, os problemas que ele enfrentou. Aleluia! Diante de tudo isso, os que são capazes de maquinar alternativas para conduzir suas vidas, segundo os seus corações, segundo os seus planos, segundo os seus propósitos, mas quando nós temos um encontro com Deus, quando nós vamos a Peniel, temos um encontro com Deus cara a cara, face a face. Na noite em Peniel, ao lutar com Deus, Jacó queria se dar bem e ser abençoado. Mas como consequência ele teve a sua coxa, tocada e nunca mais deixou de mancar. O osso da coxa sendo a parte mais forte do corpo, indica aquele momento, aquela ocasião em que Deus pegou aquela parte que você pensava que você era o Todo-Poderoso, que você era o Todo-Suficiente, que você era o bambambam da história. E Deus disse, é aqui que eu vou tratar com você. É aqui que eu vou fazer contigo algo grande. E a partir daquele dia, Jacó teve um encontro pessoal com o Senhor. Jacó se tornou Israel. Aquele que enganara o próprio pai, foi enganado pelos seus próprios filhos. Gênesis 27, 19, 37, 28 ao 35. Alguém assim tão astuto, tão sagaz, igual Jacó, não poderia ser enganado. Mas ao ser tocado por Deus, ele se transformou em outra pessoa. A minha história e a tua história não é diferente. Mas Deus mudou a nossa história. Deus mudou o nosso nome. E Deus aparece na vida de cada um de nós, dizendo, eu quero o teu coração, eu quero a tua vida. Eu quero trabalhar dentro de ti. Eu quero trabalhar naquela área em que você não consegue, em que você pensa que você é, mas você não é. Aí nós vemos aí o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, trabalhando. Aí Deus mostra para o seu filho, aponta para o seu filho. E aí Jacó, por sua vez, nós vemos aí indicada a obra do Espírito Santo, essa simbologia do Espírito Santo, que nos transforma, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Abraão, ele mostra-nos que tudo vem do Senhor, tudo vem das mãos de Deus, e nada nós podemos fazer por nós mesmos, porém tudo posso naquele que me fortalece. Em Isaac nós vemos que tudo vem de Deus e nossa posição é receber. No entanto, se apenas recebemos e não há uma disciplina do Espírito Santo, algo não está legal, algo não vai bem. Aí vem o Espírito Santo trabalhando em nosso coração, nos transformando em um vaso novo na presença do Senhor. Um dia o Senhor tocará
em nossas vidas, em tua vida, na minha vida, se é que não já tocou, na minha Ele já tocou. E eu preciso cada dia mais entrar nesse rio de Deus, entrar nessa experiência com Deus, nessa experiência com o Senhor, e ter o Senhor trabalhando nas minhas fraquezas, nas minhas incapacidades, na minha incredulidade. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, querido, e é o Deus de Jacó, que está falando conosco nesta noite, que está dizendo para nós nesta noite: não temas, porque eu estou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glorificado seja Deus. Esse Deus é o Deus dos patriarcas, dos profetas. Esse Deus apresentou-se como Deus desses homens diferenciados da história dos hebreus. E a pergunta que eu te faço neste momento é se você sabe realmente quem é o Deus a quem você está servindo. Quem é o Deus de Abraão? Quem é o Deus de Isaac? Quem é o Deus de Jacó na tua vida? O Deus de Abraão, ele foi conhecido como o Deus das promessas. Quantas promessas o Senhor fez na minha vida e cumpriu? Quantas promessas Deus fez na tua vida e cumpriu? E ainda estamos debaixo da promessa. O Deus de Abraão, porém, é o Deus que cumpre as suas promessas. Talvez na Bíblia nenhum homem tenha recebido tantas promessas da parte de Deus quanto Abraão. E nós vemos Deus cumprindo a sua promessa na vida desse homem. Deus prometeu que o abençoaria e realmente ele foi abençoado. E através dele todas as famílias da terra também são abençoadas. E o Deus de Isaac passou a ser chamado o Deus proverá, o Jeová Jireh. Isaac, ainda muito adolescente, quando pediu a seu pai Abraão, quando Deus pediu a seu pai Abraão que ele oferecesse a vida desse jovem em sacrifício, logo Isaac, que era filho da promessa, o filho impossível, o filho da velhice, a única possibilidade da promessa, ai como estou arrepiado, ó, da promessa ser cumprida. Abraão foi e obedeceu. Pai, aqui está a lenha, o fogo, está tudo, mas o cordeiro para o holocausto? Para o holocausto, Deus proverá. Jeová Jireh. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu glorifico a Deus nesta noite, porque é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac que está comigo, que está contigo. E o Deus de Jacó, Isaac tinha 2 filhos, Esaú e Jacó, sendo que o herdeiro maior era Esaú. E a história bíblica conta que Esaú trocou a árdua primogenitura por um prato de comida, negociando com seu irmão Jacó. Aí nós vemos o desenrolar de toda a história. Como eu já falei para vocês, Jacó, ele vai lutando, ele vai passando por experiências. E o Deus de Jacó é o Deus da bênção. Jacó foi abençoado por todo lugar por onde ele andou. Quando pretendeu reconciliar-se com seu irmão Esaú, Jacó lutou com o anjo do Senhor até ser abençoado. Para aquela empreitada, exigiu a bênção e a recebeu. Que nesta noite você peça a Deus a bênção que você precisa. Você lembre a Deus, relembre, apesar de que Deus não se esquece, a promessa que Ele te fez.
E o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, está aqui nesta noite dizendo-me: não temas, Nelson. Eu estou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Pai amado, Pai querido, Pai santo, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus neste momento. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és o Deus potente, o Deus fiel, o Deus grande, o Deus majestoso, o Deus que trabalha. Aleluia. O profeta Isaías disse que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus tão grande, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. E nós esperamos no Senhor, nós esperamos nas Tuas promessas. Tu és o Deus que tem nos protegido, que tem nos ajudado. Eu peço a Tua proteção para esta pessoa que está me ouvindo neste momento. Eu peço a Tua bênção, Senhor. A Tua misericórdia de uma forma toda especial. Muito obrigado, Deus, por este momento. Muito obrigado por esta hora. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Toma nas Tuas mãos. Faça desta pessoa um instrumento, um vaso na Tua presença. Em nome de Jesus. Eu espero que você tenha gostado da mensagem. Em nome de Jesus.